Todo mundo sabe da guerra da Ucrânia. Começou em 24 de fevereiro de 2022. Durante essa primeira viagem lá na Polônia e Ucrânia, o que Deus falava muito comigo, eu vivendo tudo isso, vendo esses refugiados, ouvindo as histórias, as lágrimas. O Espírito Santo falava muito forte comigo assim, palavras não custam nada. É importante a gente pregar. Agora, amar custa vida. Como a força, motora para missões é o encontro com o evangelho que a gente teve. Né? É o fato da gente ter sido encontrado. Né? Como foi servir lá durante esse período difícil? Sim. Qual foi os tipos de encontros divinos que o Senhor proporcionou ali? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast, muito bem acompanhado. Michael Barroco. E aí, Douglas? Glória beleza? a Deus. Então, toda vez que a gente tiver com missionários aqui, você vai me ajudar aqui na... Então, bora. Desafio aceito. Muito bom chegar até você, essa mesa de comunhão. E nós vamos ter um papo maravilhoso aqui. O propósito principal desse tempo no podcast é testemunhos, mas também ser inspirado por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa geração, aquilo que o Senhor tem feito em vários lugares do mundo, e é isso que vai acontecer hoje. Então eu quero que você ouça com o coração aberto, né, daquilo que o Senhor tem feito e o que o Senhor quer fazer através da sua vida. Eu queria te fazer um pedido, se inscreve no canal, deixa um comentário enquanto você vai ouvindo e também curte esse vídeo, que aí a própria plataforma mostra para mais pessoas. Você está vendo aí no áudio também, se inscreve aí nas plataformas de áudio para você receber tudo que a gente tem produzido. Beleza? Vambora, podcast hoje. Fred Barros. Isso aí. Obrigado. Que é isso, Douglas. Pra mim é Tá uma aqui alegria. com a gente. O Fred veio também para dar aula na Jesus Cop School, né? Aqui. Essa camiseta já é do ano passado. Jesus Cop School é a nossa escola missionária aqui em Bragança Paulista. E o Fred veio dar aula e tirou esse tempo para gravar com a gente. Obrigado. Direto do Rio de Janeiro. É isso aí. Pra mim que é uma alegria estar aqui. Muito bom, muito bom. Olha, eu até tenho aqui um pouquinho sobre... O Fred é o pastor, casado com a Fernanda, pai de 3 filhos e já avô de 3 netas e um neto. 3 netas e um neto. É pastor na Vida Rio e desde 1988 se dedica integralmente ao sonho de ver pessoas de todas as gerações conhecerem a Deus e experimentarem seu amor. Já esteve aí nos 5 continentes pregando o evangelho. Em 2014 fundou uma escola missionária, né, Iris Global School, ali no Rio. Já treinou alunos de 45 países. E tem 8 livros publicados. E eu queria começar perguntando, assim, o Fred ele fez um trabalho recente lá na Ucrânia, com a igreja e com os refugiados, e eu queria muito que ele compartilhasse sobre isso com a gente, mas eu queria começar com você compartilhando sobre a sua história com Cristo, né? Você já vem aí de uma família cristã, de evangélicos, ou você é o primeiro aí? Como é que é a sua história? Eu tive o privilégio de ser a primeira pessoa que conheceu Jesus numa família muito grande. E a minha experiência com Jesus, ela demonstra muito e fala desse amor tão leal, tão maravilhoso de Deus, esse amor eterno. Porque eu, com 22 anos de idade, hoje eu tenho 65, então isso foi 43 anos atrás. Eu não buscava Deus, eu não falava de Deus, eu não procurava. Na verdade, o meu coração não tinha interesse em Deus. E então, eu era um jovem nessa idade totalmente perdido, totalmente distante de Deus, muito na escuridão. Eu, assim, briguei com a minha família, eu era noivo, briguei com a minha noiva porque eu comecei a usar drogas, eu abandonei faculdade e eu comecei a viver uma vida hippie, eu me tornei um hippie. Aonde no Brasil, essa época? Na região de São Paulo, Campinas. São Paulo, Campinas. E fui muito longe. E então, eu, um dia, numa madrugada, tarde da noite, antes de dormir, porque eu dormia muito tarde, eu estava sentado sozinho, numa varanda, olhando o céu, e eu tive uma visão. E eu vi uma mão, eu descrevo essa visão como se fosse uma nuvem brilhante e luminosa. Okay. Uma mão enorme, e veio, apontou o dedo bem assim no meu nariz, 3 vezes.
Eu fiquei assim, assustado. E logo em seguida eu vi um semblante. Eu não vi o rosto, mas eu vi um semblante. E eu entendi que era o semblante de Jesus. No outro dia eu acordei. Eu estava indo de viagem de trem para ver meus pais na cidade que eles moravam. E a única vontade que eu tinha no outro dia era ler a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida toda. Então, nessa viagem de trem, eu me lembrei que 7 anos antes, um amigo meu na escola, no colégio, tinha me dado um Novo Testamento, aquele cinzinha dos Gideões. Ele me deu de presente. E eu levei para casa, eu não abri. E do jeito que eu recebi, eu guardei lá num lugar. E eu lembrei. Então, quando eu cheguei lá, cumprimentei minha mãe, meu pai, eu perguntei para minha mãe: você lembra de um livreto que eu ganhei, um Novo Testamento, 7 anos atrás, tal? Ela falou assim para mim: ontem eu fiz uma faxina na casa. E eu encontrei esse livro jogado dentro de uma caixa. E eu guardei na gaveta lá da camiseira do seu quarto. E eu queria ler o Sermão do Monte, que era a única passagem que eu sabia que tinha na Bíblia. Mas eu não sabia onde ficava. Ok. Então eu entrei no quarto, fechei a porta, sentei na cama, peguei o Novo Testamento e abri. Quando eu abri no Sermão da Montanha, porque tinha um cartão de cartolina marcando. Esse cartão, meu amigo tinha desenhado no dia que ele tinha me dado. 7 anos. 7 anos atrás. Mas como eu não abri, eu não tinha visto. E nesse cartão ele desenhou uma porta. E estava escrito assim no cartão: Fred, abra a porta. E eu abri o cartão e dentro estava escrito: Jesus está te chamando. E a data de 7 anos atrás. Eu li o Sermão do Monte todinho. Foi uma experiência muito diferente para mim. Mas eu era hippie, eu usava droga, eu bebia, eu já era assim, tinha toda aquela figura hippie, muito cabeludo, muito maluco mesmo. E eu tinha, nessa época, marcado uma viagem que eu queria fazer pelo Nordeste. Então eu continuei com o meu plano. Eu peguei uma mochila, saí de Campinas. Mochileiro mesmo. Mochileiro. E interessante que eu comecei a viagem pro Nordeste aqui na Fernão Dias, aqui perto de Bragança. E eu viajei 15 mil quilômetros de carona de caminhão pelo Nordeste do Brasil, sozinho. Na minha mochila, metade era roupa, metade era droga, maconha. E fui seguindo minha viagem. E nessa viagem, eu passei o carnaval em Olinda. Todo mundo conhece como é o carnaval de rua, cheio dia e noite, que não para. Só que durante o carnaval, eu fiquei todos os dias no meio do povo. Eu não bebi, eu não usei droga. E eu sentia algo totalmente diferente, que eu nunca tinha sentido na vida. Mas eu não sabia bem o que era. E começou a vir no meu coração que na quarta-feira, quando o carnaval terminasse, quando o sol nascesse, ia acontecer algo muito marcante na minha vida. E eu fiquei todo o carnaval esperando chegar a quarta-feira. Então, aquele dia amanheceu, antes de amanhecer eu fui pra praia. E sentei sozinho esperando o sol nascer. O sol nasceu no mar, muito lindo. E a hora que o sol nasceu, tudo aquilo mudou. Então eu tive uma visão, que vamos dizer que as pessoas talvez falam uma visão aberta. O sol não era mais o sol, o céu não era mais o céu. Então, onde estava o sol sobre o mar era um trono. Com uma luz, Douglas, que assim, não tem palavras para descrever. Não consigo pôr assim. A coisa mais maravilhosa, mais linda, mais plena que eu poderia ver. E aquela luz vinha lá daquele trono, lá no sol, e preenchia todo o espaço. E eu olhava e aquilo começou a entrar, como passava assim dentro de mim, entrando dentro de mim. E no céu dos dois lados, eu vi um corredor de anjos celestiais, milhares. E eu comecei a chorar. Eu chorei muito, muito. E eu comecei a dizer no meu coração: Deus existe, Deus existe. E essa visão durou uns 40 minutos. Quando ela terminou assim, de repente, tudo voltou ao normal. Só que aí, logo em seguida, eu tive outra visão, eu vi
no céu a aldeia de Canoa Quebrada, que na época era uma aldeia muito frequentada pelos hippies. Eu tinha passado na viagem pela aldeia, Aonde fica? no Ceará, Certo. 1 hora para baixo de Fortaleza. E eu entendi, falei, Deus quer que eu vá para lá. Eu preciso voltar para Canoa Quebrada. Peguei e me aprontei e voltei para Canoa Quebrada. Carona. Carona, de caminhão. Eu e minha mochila. Quando eu cheguei em Canoa Quebrada, eu queria uma Bíblia. Porque deu de novo vontade de eu ler a Bíblia. Então eu, na época, chegava na cidadezinha de Aracati, pegava uma Kombi e ia até a duna, e tinha que subir a duna a pé, porque não entrava carro lá, na aldeia. Então, na cidade de Aracati, eu perguntei sobre Bíblia, até que uma mulher disse assim, não tinha livraria, não tinha Bíblia, até que uma mulher me disse, aqui tem um pequeno convento de freiras, talvez elas tenham Bíblia. Me disse onde era, eu fui lá, bati palma, a freira saiu, ela abriu a porta, quando ela me viu, ela viu aquela figura cabeluda, hippie, ela fechou a porta, abriu uma janelinha assim, e perguntou, o que você quer? Eu falei, senhora tem Bíblia? Ela disse, tenho. Falei, a senhora vende um pra mim? Ela vendeu uma Bíblia enorme, edições paulinas, capa azul. Coloquei dentro da mochila. Aí eu digo que minha vida já melhorou, porque agora na mochila 1/3 era roupa, 1/3 era droga, 1/3 era Bíblia. Entendi. E eu fui pra aldeia sozinho, me hospedei numa casa que a gente alugava a rede pra dormir. E, por coincidência, não tinha ninguém na casa, eu fiquei sozinho. E ali eu fiz o seguinte, durante 4 dias, eu li os 4 evangelhos. Eu li Mateus, Marcos, Lucas, João, um cada dia. Quando eu terminei de ler, no outro dia, eu pensava só assim, Jesus não é o que a religião me disse que ele era. Jesus não é só o que os filmes tentaram passar. Jesus não é só o que eu soube até aqui. Jesus é o que está descrito nesse livro. Ele é isso. E eu estava refletindo sobre isso, sentado na rede, sozinho. E aí, entrou uma cabra dentro da salinha. E eu ouvi uma voz audível, que falou assim, levante-se e siga essa cabra. Eu digo que eu fui a pessoa que conheceu Jesus segundo uma cabra. Entendi. E eu achei aquilo esquisito. Jesus estava sem evangelista na época, na região. Tava passando por ali. Eu achei aquilo muito estranho. Eu continuei na rede. E ouvi de segunda vez audível, levante-se e siga essa cabra. Aí eu levantei, dei a volta na casa para ver se tinha alguém, se alguém tinha falado. Ninguém. Voltei e sentei na rede. Quando eu sentei, terceira vez eu ouvi audível. Levante-se e siga essa cabra. Eu pensei, é Deus, tá falando comigo. Eu me levantei, a cabra se virou e saiu da casa e foi pro lado das dunas. E eu segui essa cabra talvez uns 20 minutos. Subindo duna, descendo duna. Eu digo que chegou uma hora que até a cabra parou, olhou para trás. E eu disse para ela, eu tô aqui, tô te seguindo. Pode continuar. Muito bem. Então eu cheguei num lugar que só tinha eu, o céu, duna, aquela solidão da natureza, eu sozinho ali. E pela primeira vez na minha vida, eu senti a presença de Deus. Aquela presença paterna, amorosa, aquele amor que me envolveu. E eu comecei a chorar. E a única coisa que eu consegui fazer, eu deitei de cara no chão, na areia, chorando. E eu comecei a lembrar dos meus pecados. Eu tive foi o Espírito Santo, né? Lógico. Mas eu lembrei em ordem cronológica todos os meus pecados. O primeiro pecado que eu lembrei, eu tinha 3 anos de idade, eu belisquei minha irmã com força, porque eu briguei com ela, fiquei com raiva, belisquei ela. E apareceu aquela cena dela chorando na minha frente, e aquilo para mim foi como se tivesse cometido um assassinato. E eu disse para Deus, Deus me perdoe. E agora eu ouvi a voz de Deus, não audível, mas no meu coração, disse assim, eu já te perdoei. Eu fiquei talvez deitado ali umas 5 horas. Quando eu levantei, eu tinha nascido de novo. Só que eu não sabia. Mas eu tinha nascido de novo. Não tinha linguagem ainda, né? Não tinha, mas eu nasci de novo. Aí voltei
No outro dia, acordei, tinha chegado um francês, hippie, que puseram no mesmo local que eu estava. E aí, depois do café da manhã, o francês olhou assim na minha mochila, a Bíblia, aquela Bíblia enorme, estava sobre a mochila. E ele perguntou, ele não falava nada de português. E ele perguntou em francês para mim: essa Bíblia grande você leva na mochila porque você está pagando uma promessa? E eu entendi ele falando comigo em português. E eu disse para ele não. E contei para ele que eu estava conhecendo Jesus, quem era Jesus. Eu falava em português, ele entendia em francês. Ele falava em francês, eu entendia em português. Depois de uns 15 minutos, talvez, que eu fui perceber o que estava acontecendo, eu me enrolei, não consegui mais falar, ele não me entendia mais, eu não entendia mais ele. Né? Foi talvez a primeira experiência que eu tive assim, com alguém depois de conhecer Jesus. E aí eu tinha lido, né, nos evangelhos que Jesus tinha se batizado, eu decidi me batizar. Imagina, sozinho. Eu nunca tinha tido um amigo cristão, nunca tinha ido a um culto, na família não tinha ninguém cristão, crente, nada. Eu falei, vou me batizar. Então eu jejuei um dia, no outro dia eu fui no mar sozinho, canoa quebrada, e me batizei. Quando eu saí da água, é como se toneladas de peso, de angústia, de medo, de aflição, de culpa, condenação, tudo aquilo saiu da minha vida. Aí eu peguei toda a droga que eu tinha e decidi voltar para São Paulo. E peguei toda a droga, enterrei na areia, pisei em cima e disse assim, olhando o Canoa Quebrada pela última vez: Jesus, agora eu conheço Jesus e nunca mais eu vou precisar disso. Isso aqui era algo que preencheu um vazio. Jesus tirou esse vazio. Eu nunca mais vou precisar disso. E vim pelo caminho de volta. E a Fernanda, ela tinha namorado ela, conheci ela desde 9 anos, a gente era muito amigo, a gente tinha ficado noivo, mas eu rompi o relacionamento, eu tinha ferido muito ela. Então, nessa tragédia de volta, eu comecei só a pensar nela. Fernanda é a mulher da minha vida, mulher da minha mocidade, eu quebrei o relacionamento. O que eu faço agora? O que eu faço? O que eu posso dizer? O que eu posso fazer? E só pensando nela. E parei numa cidadezinha muito pequenininha, fiquei numa pensão e acordei, estava na sala, pequena sala, tomando café da manhã, sozinho no lugar, pensando na Fernanda. Fernanda, o que digo para ela, o que eu vou fazer para ela? E entra um jovem. Ele entra pelo corredor, vem direto, chega na minha mesa, pergunta assim para mim: posso me sentar? Eu digo, sim, claro, pode sentar. Ele sentou, olhou, puxou a cadeira assim, olhou para mim, nos meus olhos, e falou assim: você deve se casar com ela. E levantou e foi embora. Falei, é isso. E aí mandei um telegrama para Fernanda, na época era telegrama: Fernanda, eu te amo, eu tô voltando. Cheguei em São Paulo, liguei para ela, a gente se encontrou, contei toda essa história da minha experiência com Jesus e fiz 3 perguntas para ela. A primeira pergunta foi: você acha que eu tô louco? Ela disse não. Ela disse que respondeu isso porque ela sentiu algo diferente. Eu perguntei: você me perdoa? Ela disse: te perdoo. A terceira pergunta foi: você quer casar comigo? Ela disse: quero. Falei, então vamos para a cidade dos nossos pais, nós vamos falar para eles, a gente vai se casar. E Deus tinha falado para mim voltar para Canoa Quebrada. Então, e a outra coisa que eu fiz quando cheguei lá foi sentei com os meus pais e pedi perdão para eles, né? Tive muitas coisas para pedir perdão para meus pais, mas olhando para eles, olhando nos olhos, pedi perdão para eles, né? Muitos anos depois, meu pai se converteu. Num lugar que eu fui pregar, dei meu testemunho, não sabia que meu pai estava lá. E eu não via as pessoas, porque tinha luz só sobre o palco. E quando eu chamei as pessoas à frente para receber Jesus, a primeira pessoa que eu vejo entrando na luz é meu pai chorando. Foi uma experiência incrível. Meu Deus. E no outro dia meu pai me chamou e pediu perdão para mim, né? Ele não tinha muitas coisas para pedir perdão, mas ele pediu. E no final da vida dele morreu com Alzheimer, mas morreu, tá com o Senhor, né? Incrível. Incrível. E aí
em Canoa Quebrada eu lia a Bíblia, jejuava, orava, e eu falava pra Fernanda, Fernanda, Deus tem um povo. Aonde está esse povo eu não sei. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, fala desse povo. Eu nunca encontrei esse povo. Não sei se esse povo está no céu, não sei se esse povo está na terra. E aí a Fernanda vai com você pra Canoa Quebrada. Foi, nós casamos e mudamos para Canoa Quebrada. Meus filhos dizem, eu tenho uns 3 filhos adultos hoje casados, né? Eles dizem assim, mãe, você era mais louca que eu. Exatamente. Porque você seguiu. Tô mais impressionado com a Fernanda. Aí eu falava, não, é que ela realmente, a gente se amava muito, né? E ela disse que sentiu essa coisa diferente que tinha acontecido comigo. Foi bom a gente ter ficado lá, porque também curou o nosso relacionamento, a gente ficou sozinho. E eu falava desse povo que Deus tinha. E depois de 7 meses que a gente estava lá, Deus falou, terminou seu tempo aqui. Aí eu perguntei para Deus, para onde eu vou? Deus disse, vai para Campinas. Que eu já tinha morado em Campinas. E quando eu estava morando em Canoa Quebrada, eu tinha falado de Jesus para um amigo que usava droga comigo, também malucão. E falei, ó, fica atento, Jesus vai te chamar. E aí, 4 meses depois de estar em Canoa Quebrada, eu recebi uma carta dele dizendo, ó, eu conheci Jesus, uma amiga da faculdade me levou numa igreja, eu tô indo numa igreja. Aí fui para Campinas e esse amigo me levou na igreja. Era uma igreja pequena, tinha umas 100 pessoas, uma quinta-feira eu entrei com a Fernanda, eu ainda era cabeludo, usava bata, aquela roupa hippie. E no meio da segunda música do louvor, eu falei assim, Fernanda, sabe aquele povo? Ela disse, qual povo? O povo que eu falo da Bíblia, que a Bíblia fala do povo. Sim. Eu digo, acabamos de encontrar. E naquela madrugada Deus me acordou e disse para mim ficar, falou, essa é minha igreja, fica aqui. Né? Ele me plantou na igreja. E até hoje estou na igreja, não vou sair nunca, né? E é uma história incrível porque impressionante, né? O amor de Deus, a graça de Deus, essa bondade extravagante de Deus, né? De ir atrás de uma pessoa totalmente perdida, nem tá pensando nele, né? E isso aconteceu há 43 anos. Hoje alguém aqui tá nos ouvindo e quer ter esse encontro com Jesus, o que você diria? Eu diria assim, ó, é mais simples, mais fácil do que você pensa. A Bíblia diz que Deus está muito perto, não está longe. Eu acredito, se você fechar os olhos e com sinceridade você falar o nome de Jesus, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te experimentar, eu quero te saborear, eu quero te encontrar. Se você fizer isso simples, de todo o coração, tenho certeza vai acontecer. Deus tem suas maneiras. Talvez você vai sentir a presença de Deus já no próprio momento. Você vai sentir algo totalmente diferente. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que é invocar? É você chamar dentro. Simplesmente a pessoa fechar os olhos e dizer, Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. É uma salvação incrível. Né? Fico pensando, imagina, Deus livrou a gente do inferno, da morte, da condenação eterna. Às vezes eu vejo pessoas falando brincadeiras, né, sobre o inferno. Não, até que não é tão ruim. Você não tem noção do que é o inferno. É terrível. É terrível. Terrível, terrível. Além do que você pode imaginar. E Jesus te salvou. E te dá vida eterna, te dá paz, te dá alegria, te dá propósito. Então, não resista a Ele, né? Abra seu coração, vai acontecer. E ouvindo o testemunho, né? O que eu percebo também durante a jornada, assim, é que as pessoas estão mais preparadas para ouvir a palavra do que a gente a falar. Então você vê, né? O Fred estava lá procurando alguém, né? Ele foi atrás de Bíblia e não conseguiu achar. Então ele conseguiu achar lá, né? No caso, né? No convento, né? Sim. Que você vê que tem pessoas com sede. Sim, né? com certeza. E às vezes a gente cria os obstáculos para poder levar a boa notícia, né? Sim. E essa boa notícia que te tocou lá atrás e que agora, muitas décadas após, continua viva e ainda mais, né? Conheço o pastor Fred há bastante tempo e sei que a cada ano é mais acesa no coração dele, né? Eu acho muito lindo, porque aí nós podemos começar a entrar na parte de missões, né? Mas como a força, né, motora para missões é o encontro com o evangelho que a gente teve, né?
não é dó das pessoas, não é tudo isso, lógico, a compaixão, a misericórdia vai estar envolvida depois, mas a força que nos leva é o fato da gente ter sido encontrado, né? E é a única que vai ser duradoura, porque você está aqui 40 anos depois contando. Você está aqui 40 anos depois trabalhando, né? Eu percebo isso quando a pessoa faz poxa, que dó desse pessoal, né? Vamos ajudar. Dura pouco, né? Se é medo, se é outra coisa. Agora, quando é o evangelho que está nos levando, né? Movidos pelo amor de Deus. Esse amor, quando você conhece esse amor, a maior descoberta da vida que uma pessoa pode ter é encontrar, descobrir o quanto Deus te ama. E quando você encontra esse amor, você vai descobrir depois, talvez, mas você vai descobrir uma segunda coisa incrível, que Deus ama todas as pessoas com esse mesmo amor. Então esse amor te impulsiona. E aí te dá um desespero ver alguém que não sabe disso. Não. É quase uma fobia, quase um impulso, né? Um mover de coração. Eu tô falando da minha vida, mas tô aqui há 43 anos que eu conheci Jesus. Hoje eu tenho mais amor por ele, pelas pessoas, pelo evangelho, pela palavra, pelos perdidos, do que eu tinha antes. E você não se cansa, esse amor não deixa você cansado nunca, jamais. Por isso que eu tenho a minha dúvida ali naquele texto, né, de voltar ao primeiro amor, se não volte a ter o meu amor em primeiro lugar, né? Porque às vezes a gente fica sempre falando assim, não, voltar aquele primeiro amor, mas também existe um amor que vai amadurecendo, né? E que ele é mais intenso a cada momento, né? Com certeza. Então de colocá-lo em primeiro lugar novamente. Eu acho que o alvo é conservar a nossa fé e nossa comunhão com esse amor de Deus. Né? Porque o amor pelo outro vem desse amor de Deus. Ele é a fonte de todo esse amor. Ele é a fonte da missão. Ele é a fonte do ministério. Ele é a fonte do serviço. Ele é a fonte da devoção. Até da adoração. Sim, tudo. Né? Então, tudo nele. Vem dele. Passa pela gente e a gente deixa fluir para os outros. Né? E aí, como é que foi o seu entendimento desse chamado agora para servir, né? Tanto no pastorear, missões. Na verdade, assim, eu antes de chegar na igreja, a primeira vez que eu entrei na igreja, né, que foi aquele dia que eu contei, eu senti um chamado de Deus. Deus falou comigo de algumas maneiras, Deus falou através de sonhos, Deus falou comigo pessoalmente. Um dia Deus falou comigo, eu vou fazer de você um pastor das ovelhas do meu povo. E eu nunca tinha entrado numa igreja ainda. Então, aquele chamado foi crescendo e eu sentia muito essa compaixão do Espírito Santo pelas pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi que eu fui atrás de um por um de todos os amigos que usaram droga comigo, que viveram essa vida hippie comigo. Eu fui um por um. Fui encontrá-los, fui até eles, sentei, contei minha história, contei meu testemunho, falei do amor de Deus. Alguns conheceram Jesus, alguns deles hoje são pastores, outros não se abriram, né, infelizmente. Alguns deles até hoje ainda não conhecem. Mas eu fui, assim, impulsionado a ir até alguns deles. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Essa igreja era muito saudável, uma igreja muito amorosa, de muita comunhão. E um dia eu tive talvez a experiência mais difícil da minha vida depois de convertido, que também marcou muito a minha vida. O que fazer para Deus, né? Servir Deus, me entregar para Deus. Porque um ano antes de conhecer Jesus, eu tinha morado em Campinas, numa república, com outros 4 jovens. Eu tinha 22 anos, os outros tinham um pouco menos. E a gente usava muita droga. E então, quando eu me converti, que eu voltei, eu fui atrás de cada um. Só que quando eu voltei, eu descobri que um deles tinha morrido, porque usou muita droga, ficou muito debilitado, pegou uma gripe, uma pneumonia e morreu. Meu Deus. Outro tentou se matar,
Ele tentou se enforcar no quintal de casa, a mãe viu, socorreu ele, conseguiu segurar ele, chamar os vizinhos, levar para o hospital, mas ele ficou sem oxigenação no cérebro e ele teve um retardo, voltou a ser como uma criança de 5 anos. E até hoje está nesse estado. E o outro tinha ficado tão louco, um deles que tinha se internado, a família internou num tipo de lugar de tratamento, né? E eu fiquei tão chocado com aquilo, assim, eu chorei muito por isso, né? Porque pensei, puxa, essas pessoas, meus amigos, né, podiam ter conhecido Jesus. E aí, depois de um ano, talvez, frequentando a igreja, naquela comunhão, aquela vida nova, aquilo é muito delicioso, né? Um dia uma família me convidou para almoçar na casa deles, com a Fernanda. E nós fomos, e eles moravam mais ou menos no 7º andar, e a Fernanda foi lá na cozinha ajudar e eu fiquei na sala sozinho. E eu fui olhar na janela. E quando eu olho na janela, eu vejo na esquina a casa que a gente morava. República. E ali eu chorei muito. Porque eu tive o pensamento seguinte, eu pensei, puxa, Senhor, a sua igreja estava tão perto de nós. Tão perto. Mas ao mesmo tempo tão longe. E eu fiquei pensando, se alguém tivesse batido naquela porta e dissesse assim, gente, eu tô aqui, eu sou fulano de tal, moro aqui perto, queria entrar, falar um pouco com vocês, bater um papo. A gente ia abrir a casa, a gente ia dizer, senta, fala o que você tem para falar, né? E talvez a história teria sido diferente. Então, eu sinto que esse dia, essa experiência me marcou muito, assim, de eu vou fazer em Deus, pela graça de Deus, eu vou fazer tudo possível para que as pessoas conheçam Jesus. Tudo que eu puder, tudo que tiver ao meu alcance. E acho que isso também me impulsionou muito, né? Foi uma coisa do Espírito Santo, que é sempre ele que nos leva. Sim. E nos dirige, mas eu acho que isso marcou muito a minha vida. Então, daí eu fui servindo, fui indo, e Deus foi fazendo as coisas. A gente tem esse privilégio, né, de servir a Deus, imagina isso. Isso é um grande privilégio. É um privilégio, né? Nossa, é um total privilégio, né, Maico? Eu sei que, assim, você tem muitas experiências e quem dera se a gente tivesse, sei lá, 20 horas. Mas, um tempo atrás, agora, há pouco tempo atrás, você teve uma experiência e você, né, contou algumas coisas, que o Senhor te levou à Ucrânia. Sim. E é muito interessante a gente saber um pouco, a gente ter uma curiosidade para saber como foi servir lá durante esse período, né, difícil. Sim. Sabe, qual foi os tipos de encontros, né, divinos que o Senhor, né, proporcionou ali. Se Sim. pudesse contar um pouco. Vamos sim, com certeza. Então, todo mundo sabe da guerra da Ucrânia. Começou em 24 de fevereiro de 2022. E quando a guerra começou, teve aquelas imagens, porque ficou passando muito nas TVs do mundo todo, daquele êxodo, daquela fuga das pessoas da Ucrânia. Então aquelas imagens daqueles idosos, aquelas crianças despedindo dos pais, aquelas mulheres, naquele inverno rigoroso, Sim. milhões e milhões fugindo. Então é lógico que aquelas cenas, ela chocou muita gente, emocionou muita gente. E eu, como todo mundo, fiquei muito assim emocionado. Mas o que aconteceu comigo, desde a primeira vez que eu vi aquelas imagens, eu comecei a pensar, um pensamento não saía da minha cabeça. Eu pensava assim, e se fossem meus netos? E se fossem meus filhos? E se fosse minha mãe, a minha avó? O que eu ia fazer? O que eu faria? E eu fiquei com esse pensamento e fiz o que eu podia fazer na época, orei muito. Pelas pessoas da Ucrânia, tudo estava acontecendo. Muito bem. Uma semana depois da guerra ter começado, eu tinha voltado de uma viagem, tinha pregado muito, uma agenda muito intensa, cheguei muito cansado. E na segunda-feira, bem cedinho, acordei descansado, dormi bem, fui fazer meu devocional. E no meio do meu devocional eu via rostos de ucranianos, crianças e idosos. E eles falavam assim para mim, por favor, venha me ajudar. Eu saí do quarto chorando,
as lágrimas. Encontrei a Fernanda na sala e disse assim para ela, eu peguei no ombro dela, olhei para ela e falei, Fernanda, nós vamos para a Ucrânia ajudar os refugiados da guerra. E a Fernanda tinha tido uma experiência com Jesus alguns anos antes disso, e foi muito marcante a experiência para ela, e nessa experiência Jesus disse que ia levar ela a lugares de guerra, e que era para ela ir ajudar as pessoas. Ela estava pronta desde quando Deus tinha falado com ela. Então quando eu falei, nós vamos, ela falou assim para mim, nós vamos juntos. Isso era uma segunda-feira, 7 dias depois que tinha começado a guerra. Nós não tínhamos finanças para a viagem. E eu tinha no coração de levar o máximo possível de recurso para ajudar com alimento, com suprimento. Eu queria fazer conexões com as igrejas que estavam ajudando, né? Fazer essa ponte entre a igreja brasileira e a igreja ucraniana. Mas nós não tínhamos recurso nenhum, nem para ajudar os refugiados, nem para a viagem. À noite chamei os pastores na minha casa, da igreja e da missão, e compartilhei com eles o que Deus tinha posto no meu coração, que a Fernanda tinha concordado comigo, e que eu precisava do apoio deles. Eles ficaram assim, preocupados, mas eles apoiaram. Disseram, nós estamos juntos, se Deus está falando, nós estamos aqui, vamos dar o suporte. Então, combinei com eles que a gente ia, eles perguntaram quando? Eu falei, o mais rápido possível, no máximo em 10 dias. Nós queremos ir. Aí, no outro dia, umas 11 horas da manhã, um amigo me liga de outro estado e diz assim, ó, eu depositei um dinheiro na sua conta para você usar com o que você quiser. E eu fui ver, o valor dava para suprir toda a nossa viagem. Eu e Fernanda. Ele não sabia? Ele não sabia do plano, não sabia nada. Ninguém sabia até então, só os pastores. Aí, eu no outro dia conversei com meu filho, Miguel, que é um dos pastores da igreja, com a gente lá, e chorando eu falei para ele um alvo financeiro que eu tinha no meu coração. Falei, ó, eu pretendo que a gente tenha isso aqui de finanças para a gente poder ajudar extravagantemente aqueles refugiados, aquelas crianças, aqueles idosos, aquelas mulheres. Era um alvo muito alto para nós, mas eu tinha fé. Ok. Aí eu não conhecia, apesar de que a gente faz escola de missões, a gente conhece pessoas em muitos países. A gente já foi para muitos lugares, mas eu não tinha nenhuma conexão, nada, nem na Ucrânia, nem na Polônia, que era o país que estava mais recebendo refugiados. Mas eu me lembrei que um amigo brasileiro tinha morado na Polônia. E eu liguei para ele e falei, você conhece alguém na Polônia que eu possa falar? Ele falou, ó, eu vou te passar o telefone de um pastor, de 2 pastores. Um pastor que é brasileiro, que está lá há muitos anos, descendente de polonês, e um pastor polonês que inclusive fala português. Mandei uma mensagem no WhatsApp para eles. Eu sou Fred, missionário e pastor aqui no Brasil. Deus tem posto no nosso coração, a gente quer ir ajudar os refugiados lá na Ucrânia e na Polônia. E gostaria de falar com vocês. Mas também uma mensagem dessa pode cair lá, a pessoa não me conhece. 2 horas depois, um deles me responde. Fala, ó, pode ligar para mim, tá hora. Liguei, falei o plano. Falei o que a gente quer alugar uma van, encher van de coisas, de alimento. E precisamos de ajuda. Ele falou, pode vir, eu vou ajudar vocês. Eu levo vocês na fronteira, eu queria ter contato com as igrejas ucranianas que tem na Polônia que estavam ajudando os refugiados. Ele falou, eu vou fazer esses contatos para você, você pode vir. E aí, 3 dias depois, talvez 4 dias, a gente tinha a quantia daquele alvo tão alto de fé. 4 dias. As pessoas... Na verdade, eu mandei uma mensagem muito simples no WhatsApp. Ucrânia urgente. E pus lá, Deus está pondo no nosso coração isso. E as pessoas no Brasil, em outros países, da Alemanha, Argentina, da Europa, da Ásia, começaram a dizer, nós não podemos ir, mas nós queremos ajudar. E começaram a ofertar. Aquilo virou uma bola de neve, uma coisa só que Deus podia fazer. Quando completou o alvo, a última pessoa que enviou uma oferta foi de Singapura. E mandou uma mensagem para a Fernanda, ó, nós estamos enviando essa oferta, nós vimos, eu falei, Deus, você está nisso, é incrível. Muito bem. Então, mais ou menos 10 dias depois do dia que eu tinha tido essa visão, a gente chegou na Polônia. Né? Era a época do Covid,
E ainda tava os aeroportos, tudo que aquele tinha que passar o teste, você tinha que comprovar, e nós tivemos que passar em vários aeroportos, foi uma viagem difícil. E chegamos lá, e a população da Polônia tinha crescido 12% em 2 semanas. Da Polônia não, desculpa, de Varsóvia, a capital. 5 milhões de refugiados tinham saído da Ucrânia em 2 semanas. Foi o êxodo mais rápido pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Foi o maior e o mais rápido. Então aquilo estava caótico até. Então a gente chegou e a primeira coisa que a gente fez quando chegou em Varsóvia, para mim era os confins da terra, né? Eu falava para Deus, está cumprindo aquela palavra que disse, nós vamos até os confins da terra, porque eu tinha ido para muitos continentes, para muitos países, mas para mim Ucrânia era os confins da terra. Nunca pensei que eu ia lá. E a gente foi na estação central de Varsóvia, onde a gente sabia que tinha muitos refugiados. E a gente chegou lá, a gente orou muito para Deus preparar a gente emocionalmente também, porque ia ser muito intenso tudo. E a gente chegou lá, tinha centenas, talvez milhares de refugiados na estação. A maioria crianças, mulheres e idosos. O que mais, assim, foi marcante eram as crianças sentadas em cima de uma mala, com aquele olhar que tá olhando por nada. Aquilo assim, aquilo nunca vou esquecer, essas cenas, né? E a gente dependia de tradução, porque os ucranianos já não entendem. Então a gente orava muito, Senhor, prepara quem traduz. Então ali na estação a gente fez espiou tudo que estava acontecendo, e aí a gente encontrou 2 ucranianas que falavam inglês, 2 jovens. Elas disseram para nós que moravam nos Estados Unidos e elas tinham vindo para ajudar. E ela falou, nós estamos aqui justamente para traduzir. E elas passaram um tempo conosco na estação, a gente andando, conversando, orando com as pessoas. Mas eles ainda estavam, os ucranianos estavam muito assim, apreensivos, né? Sabe assim? Quem que é essa pessoa que está se aproximando de mim? Né? Eles tinham orientação sobre tráfico humano. Então, não era tão fácil. Sim. E num estresse pós-traumático ali, muito grande. Porque, Douglas, você imagina assim, eles deixaram toda a vida deles, num dia pro outro, eles tiveram que deixar tudo para trás, tudo. E eu acho que o maior trauma também foi que os homens ficaram. Exato. Então, uma das tragédias da guerra da Ucrânia, que tem muitas que estão envolvidas ali, é a separação de milhões de famílias. Meu Deus. Milhões. E tem até hoje, muitos refugiados estão fora que não conseguiram voltar. Até hoje tem dentro de Varsóvia, assim, abrigos de refugiados com 7 mil, 10 mil, 12 mil refugiados da guerra da Ucrânia. 3 anos, né? Vivendo num galpão, todo mundo coletivo, né? É uma situação muito difícil. E dali nós tínhamos feito contatos, né, antes de ir. Deus providenciou contatos na Polônia, na Ucrânia. Foi uma coisa incrível. E então nós fomos, naquele primeiro dia também, no fim da tarde, com esse pastor brasileiro que está lá há 25 anos na Polônia, um irmão muito amoroso. Ele recebeu a gente e levou na primeira igreja ucraniana que a gente conheceu em Varsóvia, na Polônia. Estava muito frio, era o inverno ainda rigoroso, nevando. E a igreja era em cima de um prédio de uma mecânica. Chegou à noite aquela penumbra, sabe, né? Parecia aquele coisa de filme, assim, soviético. E a gente entrou por um corredorzinho e entramos numa cozinha. Quando eu entrei na cozinha, parecia que eu tinha entrado dentro de um filme. Aquele filme da Segunda Guerra, de refugiados, de tudo acontecendo de novo. Porque nesse prédio era um salão da igreja bem pequeno, tinha a cozinha e tinha um banheiro. E eles estavam abrigando 66 refugiados. Meu Deus. Então eles pegaram o salão de culto, transformaram num dormitório. E as pessoas tinham que se revezar no banheiro. E nós chegamos com o pastor Antero lá, que conhecia o pastor ucraniano. Ele apresentou a gente, a conversa teve que ser traduzida para o ucraniano, do polonês. Até que uma irmãzinha falou, eu falo inglês. E aí ela traduziu, a conversa fluiu mais do inglês para o ucraniano. E aí a gente disse,
A gente é do Brasil, sentamos assim na cozinha, começou a vir os refugiados, os velhos, as mulheres, as crianças, formou aquele, né, todo mundo ouvindo, o que será que esse pessoal tá aqui, né? E a gente falou, a gente tá aqui do Brasil, a gente tá aqui com o apoio de pessoas de muitos países, e nós viemos aqui para ajudar. Primeira coisa que eu quero perguntar, o que vocês estão precisando? Mais. O pastor falou assim, bom, o que a gente precisa muito é comida, porque a gente não tem comida para todo mundo. A gente procura fazer o que a gente pode, mas não tem. Eu disse assim, então vai acontecer o seguinte, a minha esposa, se você permitir, pode ir com a sua esposa, a esposa do pastor, se você quiser, você pode ir junto. Essa irmã que fala inglês poderia ir junto, alguns jovens podem ir juntos, a gente quer ir com vocês no hipermercado e nós vamos comprar para vocês toda a comida que vocês precisam. Gente, quando eu falei isso, foi que nem jogar uma bomba dentro do lugar de amor, uma bomba de amor. Assim. Porque quando ela traduziu isso para o ucraniano, eles começaram a chorar, eles começaram a falar entre eles. Ficou aquela, né? E um pastor de 78 anos de idade, porque com essa idade podia sair, tinha saído do país com a esposa, tinha deixado os 3 filhos para trás. Ele falou chorando, não é só pela comida que vocês vão comprar, mas vocês terem vindo de tão longe para nos ajudar, isso renovou a nossa esperança, que Deus está conosco, que Deus nos ama, que Deus vai cuidar da gente. Aí eles saíram, eu fui para outra reunião, voltei enquanto eles estavam fazendo a compra, e tinha uma reunião de oração, e eu entrei na reunião de oração, que era todos os refugiados. Outra igreja? Não, na mesma igreja. Que eu fui em outro lugar, numa reunião, voltei pro prédio. E ali eu participei de uma reunião de oração. Talvez a reunião de oração mais fervorosa que eu já participei na vida. Todas as pessoas orando, chorando. E o incrível que tinha ali abrigado pessoas que não eram cristãs. E eles estavam orando do mesmo jeito. Chorando. E aí os pastores começaram a me relatar que no meio da guerra o que estava acontecendo é o seguinte, que acontece ainda até hoje. Como a maioria dos abrigos eram igrejas, as igrejas fizeram uma grande diferença nisso tudo. Né? As organizações, por exemplo, a ONU envia ajuda, mas até essa ajuda chegar lá na ponta é demorado, é difícil, às vezes para no meio do caminho, do processo. Mas a igreja, ela abriu. Quase a maioria das igrejas pequenas, interessante, elas se tornou um abrigo de refugiados. E o que acontecia, toda noite eles faziam reunião de oração. Então o que começou a acontecer? Muita conversão dentro dos abrigos de refugiados. E também nas ruas. E outra coisa que um pastor ucraniano que vivia lá na Polônia me falou, que eu me encontrei com ele, é que a Ucrânia era o país com mais cristãos de toda a Europa. 12% de cristãos. A Polônia tem 1/4 de 1%. Uau. Imagina. 0,25. 0,25. E esses, como eles fugiram da guerra, eles foram recebidos em toda a Europa. Então teve essa diáspora. E o que eles estavam fazendo? Aconteceu 3 coisas. Os cristãos ficaram mais fervorosos por causa da guerra. E eles começaram a pregar mais. E muitos que não eram cristãos começaram a se converter. Então, no meio daquele caos todo, daquele êxodo que a gente só viu a notícia, né? Que estava longe. O Senhor estava salvando gente. Muita gente nas ruas, nos abrigos, dentro das igrejas, nos lugares públicos, nas praças. Muitos começaram a fazer reunião, um mover de conversão muito grande. E é incrível, né? Que eles eram um país que tinha mais cristãos e eles foram espalhados, né? Até hoje tem muitos por toda a Europa, né? Lembra um pouco a diáspora, né? De Jerusalém. Deus fazendo coisa que às vezes a gente não percebe, né? E aí e Deus tinha falado pra gente que a gente ia entrar na Ucrânia. Eu tinha falado com um irmão de Lublin,
que ele estava gerenciando um centro de distribuição que todo dia enviava caminhões, funcionava 24 horas por dia, que enviava caminhões de suprimento e alimentos para dentro da Ucrânia pela estrada que ia até Lviv, que era onde chegava o trem, com os que iam fugir do país. E de lá a maioria fez uma viagem a pé de 250 quilômetros, naquele inverno rigoroso. As crianças chegavam com assadura, os velhos já iam direto para os hospitais, cansados, os pés todos esfolados. Foi muito difícil essa fuga deles. E eu tinha pedido para ele reservar se ele conseguia reservar uma van para a gente entrar dentro da Ucrânia com suprimentos, entrar e sair. Mas se você alugasse na Polônia, você não podia entrar na Ucrânia, por causa da guerra. E quando eu me encontrei com ele pessoalmente, eu e Fernanda, ele disse que não tinha conseguido a van. Aí o pastor brasileiro estava com a gente e falou assim, eu tinha orado por isso. Vocês não vão entrar na Ucrânia, não precisa, é muito perigoso. Vocês ajudam daqui mesmo. Né? Vai enviando suprimento aqui. Eu respeitei, fiquei quieto. Aí a gente saiu, eu disse pra Fernanda, Deus falou que a gente ia. Eu não quero ir de teimoso nem de corajoso, eu só quero obedecer a Deus. Nós vamos entrar, não sei como, nem que for a pé, nós vamos entrar. Aí no outro dia, a gente chegou numa cidadezinha na fronteira, na Polônia, fomos recebidos por uma igreja que também estava recebendo refugiados, e nisso a gente foi distribuindo, com uma van foi distribuindo mantimento, alimento, nos lugares que a gente passava. E aí a gente foi lá na fronteira com a Ucrânia, de carro, com esses 2 pastores. E eu perguntei na fronteira, a gente pode entrar a pé? Ele disse, não, ninguém pode entrar a pé, tá fechada a fronteira. Só pode entrar carro autorizado para ajuda humanitária, é que pode entrar. Só pode sair a pé da Ucrânia, os que estão fugindo estão saindo, mas não é permitido entrar. Eu falei para Fernando, Deus vai dar um jeito, né? A gente não tinha tantos dias, a viagem ia durar 20 dias. E aí a gente voltou no caminho da volta, eu disse assim pro pastor Antero, vamos tomar um café numa cafeteria? Porque era tão corrido, a gente ficava desde 6 horas da manhã até 11 horas da noite visitando o centro e distribuindo e ouvindo as pessoas, chorando com as pessoas, orando com as pessoas, pregando o evangelho, consolando, às vezes ajudando em coisas específicas que eles precisavam. E ele falou, tá bom, vou levar você numa cafeteria. Aí quando a gente chega, ele falou, só tem que trocar o carro, porque esse carro aqui ele vai ter que usar. Aí chegamos na igreja que a gente estava hospedado, a esposa do pastor apareceu na porta e falou assim, eu fiz um café para vocês. Aí ele disse para mim, ó, nós vamos ter que entrar. Eu digo, lógico, vamos entrar, né? Tá bom, vamos tomar um café aqui. Fazer o quê, né? Sentamos na cozinha, estamos conversando, entrou um jovem na cozinha. Um jovem assim, sabe aquele jovem corado, assim, que você sente assim, cara, esse cara é de Deus, esse cara é... Sentou, começou a conversar em ucraniano com o pastor. Eu perguntei para ele, quem é esse jovem? Ele disse, é um filho do coração. Ele veio passou aqui para me dar um oi. Ah, sim. E ele tá indo para onde? Ele disse assim para mim, tá indo para a Ucrânia. Eu disse, como assim tá indo? Tá indo para a Ucrânia. Ele disse, não, ele é um empresário ucraniano, que ele mora na Ucrânia. E quando a guerra começou, ele se voluntariou com o caminhão que ele tem para poder entrar e sair com ajuda humanitária. Porque ele é jovem, não podia sair, mas com autorização podia. Então ele está indo para a Ucrânia, ele está com carregamento, está indo. Ah, rapaz, meus olhos brilharam, eu dei um jump, assim, eu falei para ele assim, pergunta para ele se ele leva a gente para a Ucrânia com ele. Aí o pastor perguntou, em ucraniano. Gente, quando perguntou isso, ele fez uma cara, aquela cara assim, sabe uma cara assim, eu vou levar esses 2 malucos para dentro do meu país em guerra, do Brasil. Foi a cara que ele fez. E aí ele respondeu em inglês. Ele falou assim, no meu caminhão tem lugar para 2 passageiros. Eu disse, você é a resposta de Deus para nós. Você leva a gente para a Ucrânia? Ele pensou, e aí ele disse que levava. Eu perguntei se ele falava inglês, ele disse, eu falo inglês. Então é mais de Deus ainda. E aí, 2 dias depois, a gente marcou de encher o caminhão de suprimento, comprar, né, na Polônia e ir para a Ucrânia.
E aí, uma das coisas que eu queria fazer conexão com a igreja da Ucrânia. Ele falou, eu sou de uma igreja e vai ter culto. O dia que nós vamos lá, vai ter culto na minha igreja, eu te levo na igreja. Falei, você me apresenta o pastor? Sim, apresento o pastor. Aí eu falei pra ele assim, tá tudo resolvido, né? A gente ia ficar 2 dias lá. Falei, eu só não sei onde a gente vai dormir, mas isso não é problema nenhum. A gente pode dormir em qualquer lugar. Ele disse, não, você vai ficar na minha casa. Você fica hospedado em casa. E aí, esse jovem, gente, ele tinha casado, 2 filhos. Ele tratou a gente que nem um filho trata uma mãe e um pai nessa viagem para a Ucrânia. Uma coisa de Deus, né? Coisa de Deus. A gente pôs, acho que foi 15 toneladas, não sei, no caminhão. 7 toneladas de suprimento, alimento, fralda, tudo assim que dá para usar na guerra, porque não qualquer coisa você pode comprar aqui. E fomos. E na véspera de ir, a gente encontrou esse pastor polonês falar português. A gente foi até a fronteira, enviamos suprimento lá para dentro. Veio um pastor lá de dentro da Ucrânia, com mais de 62 anos que podia sair, veio com 2 vans e a gente encheu para eles entrarem lá com o suprimento. E aí jantamos com esse pastor para conversar um pouco, dar um pouco de comunhão. E ele disse assim pra gente, pra mim, Fernando, eu sei que amanhã vocês vão para a Ucrânia. Porque o Antero falou pra mim. Eu sei, ele falou assim, eu sei o risco que vocês estão correndo, o perigo, é lógico que vocês sabem. Mas eu preciso falar coisa pra vocês que vocês não sabem. Então ele falou de várias coisas, de vários perigos que tinha. E ele falou assim, ó, a Bielorrússia tá com o exército na fronteira, só aguardando uma ordem para invadir, para ajudar na invasão. Se eles invadirem, a primeira coisa que eles vão fazer, isso eu tenho notícia de gente que eu conheço de dentro, eles vão fechar as fronteiras da Ucrânia com a Polônia. Então, se isso acontecer, vocês não vão conseguir voltar. A única alternativa é, se acontecer, vocês têm que descer para a Tchecoslováquia, lá para o sul, vocês vão ter que atravessar a zona da guerra. E eu posso até ir buscar vocês lá na fronteira. Mas vocês têm que saber disso. Vocês têm que ter meu telefone, ele falou. E eu vou ficar monitorando vocês, né, de tempo em tempo, enquanto vocês estiverem lá. Eu falei, tá bom, muito obrigado, né, ter falado tudo. Ele falou outras coisas da realidade lá na Polônia, da Rússia, da Ucrânia, que são realidades bem diferentes do que a gente vive aqui. E aí a gente ia no outro dia, bem cedinho, fazer todo esse itinerário para dentro da Ucrânia. E aí foi a primeira vez que eu falei para ela, falei, Fernanda, você quer ficar aqui? Você fica e eu vou. E aí eu vou, faço tudo que tem que fazer e volto. Ela falou, não, nós estamos juntos, nós sempre fizemos junto, nós vamos junto. Falei, tá ótimo. Peguei minha calça jeans, virei do avesso, pus o telefone do pastor, o telefone dos meus filhos, escrevi com caneta. Porque se me tira tudo, se tira passaporte, tira dinheiro, eu tinha pelo menos o telefone. Estratégia. Me senti, gente, dentro de uma guerra. Assim, a realidade ali vai chegando, né? Aí a gente foi, atravessou a fronteira, entramos na Ucrânia, levamos 2 horas para atravessar a alfândega, muito demorado. Passamos por 3 postos de fiscalização. E aí entramos, e eu sabia que eu ia entrar na Ucrânia e ia perder o sinal de celular. E que eu só ia ter, quando eu chegasse na casa do motorista, a internet dele. Eu falei para os meus filhos, ficaram orando. Eu ia ficar mais ou menos 5 horas no percurso sem comunicação. Só que antes de eu perder a comunicação, esse pastor polonês mandou uma notícia para mim, ó, hoje e amanhã provavelmente não vai ter invasão nenhuma, porque tá tendo uma reunião na Turquia de uma equipe da Ucrânia com a equipe da Rússia tentando uma conversa sobre... Então não vai acontecer nada. Eu digo, obrigado, Jesus. E aí fomos atravessando aquele cenário de guerra. É uma coisa totalmente diferente, porque parece assim um filme apocalíptico. Não tinha ninguém nas cidades. Nós passamos cidades pequenas. Passamos cidades e cidades. Ninguém. Todo mundo fugiu, todo mundo foi embora. E na estrada só tinha assim barreiras de guardas
do exército, mas voluntários, não eram do exército. Barricadas, tinha para todo lugar, tinha que atravessar devagar. A primeira pessoa que eu vi foi um casal de idosos, estavam cuidando do quintal da casa, depois talvez de umas 3 horas que estavam viajando dentro da Ucrânia. Aí chegamos, entregamos todo aquele suprimento, participamos de um culto na igreja, né? Eles pediram para mim falar um pouco. O pastor foi falar, falou: todo mundo está fugindo da Ucrânia, vocês vieram para dentro da Ucrânia? Tipo assim, Deus tem alguma coisa, né? Aí eles falaram para mim falei 10 minutos sobre o amor. A Bíblia diz, o resumo de tudo é o amor. O que mais importa é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Sem praticar o amor, tudo que a gente diz, tudo que a gente faz, tudo que a gente crê, não vai ter importância. O amor é a marca do cristianismo. E eu falei, Deus ama vocês. Tinham refugiados lá, e eles choraram muito, né? Foi muito, assim, marcante tudo isso, né? E eu digo, tem uma igreja em muitos países, tem uma igreja no Brasil que está orando por vocês, que se importa com vocês, que quer ajudar vocês. E aí ensinei para eles um cântico em português, né? Aquele cântico do Asaf que só fala Jesus, né? Jesus. E eles cantaram comigo lá. Quando saí, estava tudo apagado. Não tinha uma luz acesa, tudo escuro. Eu falei pro motorista, o Dima, acabou a energia, o que aconteceu? Ele falou, não, é a guerra. De noite, tudo apagado, nada aceso. Porque tem bombardeios, então não pode ficar aceso nada. Para evitar de conhecer o alvo, a cidade, né? Os aviões. E também, enquanto a gente estava na igreja, sou a sirene de ataque aéreo. Eles dizem, tem um avião aqui, não sabemos se é ucraniano, não sabemos se é russo. Eu falei, o que vocês vão fazer? Não, vamos continuar aqui. Eu digo, então, eu tô aqui com vocês. Se vocês fizerem, eu faço. Aquela noite, gente, eu dormi na casa do Dima. Eu fui o último a deitar. Quando eu deitei, eu apaguei a luz. Não tinha lua, não tinha uma luz, nada. Eu pensei, Jesus, se uma bomba cair aqui, eu vou estar contigo num piscar de olhos. Não vou nem sentir nada. Mas talvez foi a noite que eu experimentei a paz mais extraordinária de toda a minha vida. Eu tenho experimentado a paz de Jesus, que é uma coisa incrível. Mas aquela noite foi uma coisa especial, né? É a paz que excede o entendimento, excede né? tudo. O shalom de Deus. É, uma coisa incrível. É porque quando Davi escreve sobre paz ali nos Salmos, com frequência era nesse cenário, né? Num cenário de risco de morte, né? É incrível, incrível, assim, a presença de Deus. Aí depois, quando a gente voltou, nós voltamos, a viagem foi no meio da noite, né? Atravessamos muitos lugares, com muitas barreiras, né? Os soldados pediam pra gente parar, iluminava dentro, olhava. Mas ele apresentava aquele documento, que ele tinha autorização para levar ajuda humanitária, então ficava mais fácil. Mas é um ambiente muito apocalíptico, assim, muito tenso, muito diferente, muito... E infelizmente essa guerra está correndo por esses 3 anos, né? Tem muitas tragédias familiares, pessoais, humanitárias dentro da guerra, né? Que a gente não conhece, não tem a notícia. Eu ouvi muitas histórias das famílias. Nós conhecemos uma professora universitária, ela fugiu com 5 filhos. Os mais velhos são adolescentes, os outros 3 crianças. Teve que deixar o marido, que é o pai das crianças, e ela fez toda essa viagem no trem, depois 250 quilômetros a pé. Uma professora universitária, formada em pós-graduação, 3 cursos, né? A tragédia dessa guerra é interessante que a gente também, né? No Íris tem muita missão assim com os pobres, os pobres dos mais pobres, os mais excluídos, mais necessitados. Mas não é o caso desses que precisam dessa ajuda. As pessoas que têm uma vida, até tinham uma vida boa, né? E de repente tudo isso ruiu, né?
E até hoje a gente tem contato, estamos enviando ajuda na medida do possível, né? O suporte A continua gente, ainda. depois de um ano, voltou de novo na Polônia, voltou na Ucrânia, levou ajuda, tudo de novo, né? Aí já não tinha tanta gente ajudando, porque o Michael que disse para mim, quando eu fui, ele disse, vai, porque é interessante, quando tem uma guerra, tem uma Desastre, catástrofe, na hora que acontece tem muita gente ajudando. Depois aquilo vai permanecer, se permanecer por muito tempo, e a ajuda vai diminuindo. Interessante. Depois de um ano já era totalmente diferente. Torna-se normal, né? Quando aconteceu o Rio Grande do Sul, a gente teve uma surpresa muito, muito grande aqui em Bragança, né? Eu lembro que a gente estava em casa e aí uns meninos nossos aqui, alguns dos nossos jovens tinham ido lá no Sul pregar. Uns 2, 3 anos, assim, eles tinham ido no Sul pregar. E era uma das cidades mais afetadas, que era Igrejinha. E aí o pessoal de lá entrou em contato com eles aqui e falou, poxa, tá muito difícil, tá? Aí a esposa de um deles mandou pra mim e falou, vamos fazer um vídeo aí e tal, né, assim, posta aí pro pessoal da igreja, ver se eles ajudariam, porque ele falou que vem com um caminhão pra cá e busca se a gente juntar coisa aqui. Aí beleza, no domingo, eu lembro domingo, se peguei assim e fiz, gente, tá, o pessoal de igrejinha vai mandar um caminhão na quinta-feira, era tipo domingo, na quinta-feira, então quem a gente juntar até quinta, eles vão... Cara, eu mandei esse vídeo. E é o que você falou. Esse vídeo começou a rodar em tudo quanto é lugar, jornal da cidade, não sei o quê. De repente, quando a gente viu, a gente não pôde mais fazer culto no prédio, porque Não cabia. não cabia mais gente, de tanta coisa que tinha lá e tal. Eu sei que no fim, acho que foram 14 caminhões. 17 toneladas. 17 toneladas, foi uns 2, 3 aviões com medicamento e tal. E a cidade inteira, e é o que você falou, né? A igreja é uma concentração de soldados só esperando. E fora que a igreja de lá tava todo mundo pronto para receber. Então, assim, não há ninguém que vai ser mais veloz do que a igreja. Não é. Não tem como. Quando eu voltei, um ano depois, o país estava dividido em 3 zonas: zona vermelha, amarela e verde. A zona vermelha é a zona de guerra, né? Uhum. E a zona amarela... Eram as cidades que estavam debaixo de bombardeio, de ataques na guerra, porque nem todo o país está inteiro, né? E um dos pastores ucranianos que a gente tinha encontrado na primeira viagem, nós encontramos de novo na segunda. Ele disse, agora tem lugares que só a igreja chega, só a igreja ucraniana. Não chega a Cruz Vermelha, não chega a ONU, não chega a ACNUR, não chega nenhuma dessas agências. Só a igreja chega nesse lugar da guerra, frente da guerra, para poder ajudar a tirar as pessoas de lá que estão em perigo, os idosos, as crianças. Só a igreja. Uma das coisas lindas dessa viagem, na primeira, eu tive com todas essas igrejas, as igrejas ucranianas, dentro da Ucrânia, na Polônia, igrejas da Polônia que não são ucranianas, cristãos que eu conheci. Eu não sei o nome de uma igreja. Não deu tempo de saber nome de ninguém. Sim, de nenhuma placa. Nada, não. Isso aqui é o que? Uma batista? Isso aqui é uma presbiteriana? Isso aqui é uma... Mas aquela união, sabe? É incrível. O caos produz muita coisa, né? E você falando sobre isso, né? A igreja, ela é o maior órgão social do mundo, a maior organização social do mundo, né? Com certeza. E às vezes tanta crítica quanto a isso, né? Mas você vê que em diversas áreas, ou quando acontece coisas assim, a igreja sempre está lá presente. É porque não tem, a não ser o evangelho e Deus, não tem sentido algum alguém pegar o seu dinheiro, pegar um avião e ir para o meio de uma guerra. Não tem sentido. Eu lembro dos meninos aqui falando assim, Douglas, deixa a gente ir pro Rio Grande do Sul, deixa a gente... Não tem sentido algum, humanamente falando, alguém querer pegar um avião e ir pro meio da enchente com doença e gente morrendo, entendeu? Então, assim, é o Senhor, né? Não tem sentido algum a igreja... Eu lembro de um dos nossos irmãos aqui, né, o Júnior, que ele chegou há anos atrás aqui na nossa igreja e falou assim, seguinte, sou apaixonado por pessoas em situação, pessoas que estão presas, né? Os encarcerados. Minha paixão, Douglas, é pregar para eles, tal. E ele vai quase todo final de semana para dentro de uma cadeia. Não faz sentido. Não, assim, entendeu? Faz sentido. Mas esse amor, esse amor de Deus que a gente conhece que move a gente.
Amor, é de você não vive mais para você, não é a sua vida que tem importância, não é a sua realização, não é você ser bem-sucedido. Você quer cumprir o propósito de Deus. Ele quer revelar esse amor O Michael, ao no Rio de mundo Janeiro, inteiro, né? pegar um carro e se mudar pro sertão e passar os próximos 10 anos da vida com seus filhos e sua família. É isso. Assim, e é uma coisa que me marca na sua história, né? É esse dia desse devocional, né? Ou no dia vendo as cenas e tal. Eu acho que é uma das questões, assim, para todo mundo estar nos ouvindo, né? Se a gente está disposto a deixar Deus nos incomodar, né? Se a gente está disposto a ouvir o coração de Deus, né? E se angustiar, né? Eu acho que a gente está correndo disso, né? A gente está correndo da angústia, da dor, mas a gente parar e falar, Senhor, deixa eu ver o rosto deles. E deixar se incomodar, né? E Exatamente. aí, logicamente, depois sair do quarto e falar, e aí? O que nós vamos fazer? Deixar a preguiça de lado. A gente tem falado muito sobre isso, né? Porque assim, O dá amor é uma coisa trabalho. muito prática, né? Sim. E dá O amor é muito trabalho, né? prático. E é incrível, Se você sabe que uma das coisas que, durante essa primeira viagem lá na Polônia e Ucrânia, o que Deus falava muito comigo, eu vivendo tudo isso com a Fernanda, vendo esses refugiados, ouvindo as histórias, as lágrimas, né, a tristeza, o trauma, participando de tudo isso. O Espírito Santo falava muito forte comigo, assim, falou muito comigo. Palavras não custam nada. Palavras não custam nada. É importante a gente pregar, mas tem um lado, pregar é fácil. Qualquer um pode abrir que conhece a Bíblia, que conhece Deus, pode abrir e pregar. Agora, amar custa vida. Né? Jesus ensinou isso, custa vida. Entregar a vida. E essas coisas que você falou, Douglas, das pessoas, assim, as pessoas às vezes têm um comportamento assim, não é meu problema. Tá muito longe de mim. É grande demais. Essa enchente não aconteceu aqui. É lá no sul. Essa guerra não é aqui. É lá do lado do mundo. Mas existe um lado que Deus quer que a gente encare como nosso, né? Então, assim, quando Jesus disse de amar o próximo, amar como ele amou, né? Amar uns aos outros como ele amou, amar o próximo como a ti mesmo. Às vezes esse próximo tá próximo, tá aqui do seu lado, né? O seu vizinho. Mas às vezes é um próximo, ele é tão próximo, mas ele tá distante. Que são os nossos irmãos também, se pensar bem, né? Semelhantes nossos irmãos. Servindo nessas igrejas, está servindo os nossos irmãos. A igreja, né? A igreja. E é incrível que até hoje, quando a gente vem ajuda, eles mandam vídeos para mim lá da Ucrânia. Assim, não é tanto pela ajuda, mas sabe, a esperança, quando uma pessoa lá, ela tá mandando essa ajuda, ela tá orando por nós, como isso ministra na vida deles. Entendi. Né? Você falou, né? Não é sobre aquela primeira igreja, não é sobre a comida que vocês vão comprar, mas é a revelação do amor de Deus, ele tá cuidando. Exatamente. Isso é muito poderoso, né? Numa hora tão trágica, tão trágica, traumática, né, para eles. Você ter a certeza que Deus tá cuidando, né? E o mais incrível é que a igreja, né, ucraniana é uma dos que mais serviam todos os países em volta relacionado a envio de pessoas, de missionários, né, a sustento missionário, a apoio a outras nações. Sim. Agora eles foram alvo disso, né? Sim. É incrível a maneira colheram, que acontece. né? Sim. E uma pergunta, você chegou a ter, assim, informações, provavelmente, né? Apenas informações da igreja na Rússia? Sim, um pouco de informação, né? É lógico que a igreja na Rússia, a igreja, onde ela estiver, ela tá viva, né? Sim, sim. Ela tá... O que também eu ouvi, que a população russa, ela não tem acesso à informação. Ela é um pouco mais... Né? Então, para eles, para muitos deles, é como se tudo tivesse normal. Né? E também existe uma grande parte da população da Rússia que sofre, não por causa da guerra, mas sofre por causa da realidade de vida que eles têm. De, assim, na moradia é difícil, ganham pouco, um trabalho muito árduo. Existe uma população grande na Rússia, assim, né? E eu acredito de uma coisa muito dolorida, muito parecido com Coreia do Sul e Coreia do Norte, é que muitos têm um parentesco, né?
Uhum. Muitos têm uma relação. Principalmente as Exatamente. fronteiras, né? Porque Exatamente. um tio mora lá. É. E né, porque eu tava vendo meu pai falando da Coreia do Sul e do Norte disso, né? Que não há um ódio da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, porque é a família deles. Né? Sim. É a família deles. Entre eles tem muito isso também. É, Né? imagina. Porque tem essa miscigenação, essa intersecção da vida da Rússia com a vida da Ucrânia. Sim. Então tem toda essa questão. Interessante também que lá atrás na história tem um mover cristão, um mover do Espírito Santo muito poderoso na Ucrânia, na época do reinado, que o rei ordenou o batismo. Milhares de pessoas eram batizadas, não só porque o rei tinha ordenado, porque aquilo realmente estava acontecendo, né? Então, assim, tem uma igreja, a igreja na Ucrânia, ela é mais, eu diria assim, ela é mais tradicional do que a gente conhece no Brasil, mas é muito séria com Deus. Sabe, eles têm aquele compromisso com Deus, assim, é uma vida mesmo, uma devoção. Se a gente fosse pontual agora, eu creio que nada assim à toa, né? O Senhor trazendo esse assunto, né? Que para muitos virou, né, normalidade, mas a gente falando aqui, quais seriam os pontos que a gente poderia interceder, orar por tudo aquilo que ainda está acontecendo hoje, ou por aquela igreja? Quais são os pontos específicos, assim, é bom a gente orar por isso ou por aquilo? Eu acho que primeiro orar, tem muitas pessoas hoje dentro da Ucrânia sofrendo com a guerra. Sofrendo perdas, sendo feridos, até parentes que morrem, muita privação, a vida fica muito difícil na guerra, os canais normais de abastecimento, eles mudam todos, os acessos ao alimento, as coisas, dependendo da região, é muito difícil. Então, orar por essa população, orar pela igreja ucraniana, porque tem muitas igrejas que estão ajudando muito, de muitas maneiras. Até hoje tem igrejas que elas têm ônibus, elas entram, quer dizer, elas ganharam um ônibus, ou Deus proveu, elas entram dentro da zona de guerra com o ônibus, cheio de alimento, deixa os alimentos e sai com velhos, com crianças que precisam sair daquele lugar, arriscando a própria vida. Tem muitas pessoas fazendo isso, cristãos, igrejas. Tem igrejas que até hoje elas trabalham com os refugiados dentro da Ucrânia, porque teve um movimento de pessoas muito grande dentro da Ucrânia. Porque conforme a guerra veio numa área, as pessoas fugiram para outra área mais segura. Essas igrejas, elas estão ajudando, né? Elas não são igrejas ricas, né? Mas elas estão nesse trabalho. Esse já é um trabalho que demanda muito, estão há 3 anos, né? Quase já fazendo isso. Então, orar por esses líderes, esses pastores, e orar pelo final dessa guerra. Isso. Né? Aproveitar e orar, né? A Polônia também, onde tem muitos ali que foram, né? Orar também, né? Para a Rússia, né? Pela Isso. Rússia, precisa muito da nossa oração. A Rússia oração. também, né? Os russos ali. Então, estender essas nossas orações, né? Então, lembrando de tudo aquilo que a gente está falando aqui. E a guerra sempre assim, é uma demanda entre governos. Mas quem sofre é a pessoa comum. É o povo, né? E se alguém quiser, de alguma forma, ajudar mais e participar de tudo isso, queria até deixar as redes sociais, né, sua, da igreja, que mandasse uma mensagem ali e tal, de que maneira podia ser guiado a continuar ajudando, né? Porque eu sei que vocês continuam ajudando eles lá, né? Sim. Quem quiser, tiver interesse, o nosso Instagram da igreja é Igreja Vida Rio. Tá. E o meu Instagram pessoal é Fred Barros, com 3 R's, o Barros. Tá. A gente coloca também na descrição e na tela aqui. Isso. E também, quem tiver interesse, no meu blog pessoal, fredbarros.com/Ucrânia, sem acento, tem um livro gratuito, um e-book que eu conto toda essa experiência, a jornada lá na Ucrânia. Muito bom. Vamos deixar o link também na descrição aqui. Para a galera ter acesso. Até o Fred trouxe alguns dos seus livros, né? Eu sei que são 8, ele trouxe aqui 3. Ele disse assim, ó, se dos 3, você for ler um, é para eu ler O Rio Chamado Jordão, né? O Rio Chamado Jordão. Descubra uma das chaves mais valiosas da vida espiritual. O Mar, o Redentor e a Rocha. Então esse aqui ele falou que é sobre o Rio de Janeiro, né? Usando o Rio de Janeiro para as belezas naturais do Rio de Janeiro para falar do amor de Deus. Muito bom, muito bom. Então esse aqui vai ter fotos e
imagens lá do Rio de Janeiro, muito bom, onde o Fred está hoje com sua esposa, e Davi, o homem que Deus achou. Você falou que esse é um romance. Um romance sobre a vida de Davi, porque é uma vida muito significativa. Muito Sempre bom. fui muito apaixonado pela vida de Davi, porque aprendi muito com ele na Bíblia. Levei 9 anos escrevendo esse livro, mesmo? muita dedicação, muita Esse calma. livro eu já li, parece que você tá caminhando com o Davi. É mesmo? É incrível, pra mim é um dos melhores dele. Muito bom. E eu vou deixar os links também aqui dos livros do Fred para você também ter acesso. Obrigado. Tá bom, Douglas, eu só queria falar nesse Por final favor. também, nós temos uma escola de missões, a Íris, né, do Íris, que a gente faz no Rio de Janeiro já há 11 anos. É uma escola muito assim, que impulsiona a pessoa que tem um chamado bom, missionário. Elas acontecem todo mês de janeiro e todo mês de julho. Então, todo escola ano. de um mês? De um mês. Durante Muito as férias. intensa, ela é muito intensa. E aí, se a pessoa tiver interesse, no nosso site da igreja, vidario.com.br/Íris, tem todas as informações. Deixar também aqui na descrição dessa da escola missionária, Amém. para que as pessoas possam ter acesso. Obrigado, Douglas, Michael Barroco. obrigado. Foi muito bom. Obrigado, pastor. Nem vimos o tempo passar. Diz que a Fred. conversa é boa quando você não vê o tempo passar. Obrigado mesmo, e que essa mensagem, esse testemunho inspire você a deixar Deus te incomodar com aquilo que está acontecendo, talvez do seu lado ou do outro lado do mundo, mas que o coração de Deus está sendo quebrado ali, Ele quer compartilhar isso com a gente para quem seja a resposta. Obrigado, Fred, obrigado, Maicon. E você que está aqui, pega esse link, manda para outras pessoas, manda nos grupos da igreja, aí manda para uma galera para que possam ouvir esse testemunho, ouvir tudo que está acontecendo e também se envolver no que Deus está fazendo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.